Bom, gente, o nosso objetivo como cristão é o seguimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos cristãos porque seguimos os ensinamentos do Cristo e acredito, como lógica e redundante, que é de conhecimento de todos ou de muitos, que o cristianismo surgiu depois de Cristo, independente da religião, né? Dependendo da religião cristã. Sabemos também que não houve nenhuma definição sobre religião sugerida por Jesus Cristo. Estou fazendo esse preâmbulo porque isso aqui é uma base que a gente tem que ter esse conhecimento, para saber o porquê que eu sou cristão. Estou fazendo essa referência para que nós tenhamos a noção que, independentemente da religião cristã que seguimos, nós temos que ter o compromisso com o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como qualquer profissão, nós temos que ter o conhecimento, temos que estudar para poder conhecer a função e exercer a atividade. Isso é básico, isso aí a gente precisa disso. A partir do momento que eu falo que eu sou cristão, eu tenho que ter, no mínimo, conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos dizem, né, que Evangelho só pode ser de Cristo, mas a palavra veio do grego, euangelion, que também era usado antes de Cristo com significado também de boas novas, de boa mensagem, boas notícias, vitórias militares, proclamas imperiais. Então isso é evangelho. Então o evangelho é boa nova. Cada um que vai levar uma boa notícia na nossa casa está fazendo um evangelho. Eu estou fazendo esse preâmbulo de nossa conversa de hoje justamente porque para informar que é de muita valia ou até mesmo obrigação o cristão ter o conhecimento do evangelho, que é o nosso livro de boas conduta e moral. Se somos seguidores de Cristo, a base se somos seguidores do Cristo, nós precisamos ter esse conhecimento de moral e boa conduta. A base do Espiritismo, que é um segmento cristão, conforme estou dizendo, está vinculado no Evangelho de Cristo. Assim como para que seguimos o Espiritismo, é de grande relevância o conhecimento do Pentateuco, de Allan Kardec. Acho que a maioria conhece. Livro dos Espíritos, livro dos Médios, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis. Isso aí é a base do Espiritismo. Eu até aconselho que antes de ler qualquer coisa, nós precisamos dessa base, para que nós sabemos interpretar aquilo que as informações venham a nos trazer através de outros. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento do Pentateuco, nós temos o crivo de saber o que eu estou lendo, se realmente tem alguma coisa a ver com o Espiritismo. Porque escrever, muita gente escreve. Principalmente quando fala que é psicografado, parece que tem down, né? Então, a gente precisa dessa base. Temos que buscar esse Pentateuco de Kardec, para que tenhamos o conhecimento da verdade vindo do Espírito de verdade, considerando a entidade superior que preside o Espiritismo como o guia espiritual da doutrina. Kardec associa o Espírito da verdade a Jesus, trazendo a verdade para dissipar as trevas. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, 14, 15, ele fala o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, ele o conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito contará tudo o que receber de mim.
Então, o Espírito da Verdade, através de Kardec, que há muito tempo teve dúvidas, né? Quem que é o Espírito da Verdade, que esse que nos revela, que é tudo vindo informação de Cristo. Através do Evangelho, vemos e entendemos a simplicidade dos ensinamentos de Cristo, que tem como o princípio básico os 2 mandamentos. Eu gosto de frisar muito sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é a base. Não precisamos rodear muito. É isso aí. Religião, você quer saber o que é religião? Amar o próximo é amar a Deus. Isso ainda a gente, dentro da nossa pequenez, a gente ainda consegue. Mas em alguma passagem ele reforça: um novo mandamento vos dou. Amar o próximo como eu vos amei. Aí eu acho que pegou pesado. Porque amar o outro como a si mesmo, a gente tem um conhecimento básico daquilo que a gente acha que é amar. Então, para mim, eu estou amando. Seja dentro do meu conhecimento. Amar a Deus sobre todas as coisas, dentro das coisas que eu conheço, pode ser que eu também amo. Mas amar como Jesus amou, nós vamos precisando pelo menos chegar próximo dele. E nós estamos bem distantes para chegar nessa condição, né, de amar a pulga, né, igual o Fred fala. Vocês ficam com medo de barata, vocês matam a barata aqui, ela pula do outro lado assim, né, porque é espírito, é criatura de Deus. Sempre gosto muito de falar, dentro das explanações, sobre o lado técnico e prático do espiritismo. Como dito acima, né, o Evangelho deve sim ser muito referenciado, estudando em casas espíritas, e que temos o hábito da leitura como dever de cada um, em casa, o nosso estudo individual, e sempre. Nós estamos vivendo momentos difíceis, principalmente sobre violência, em todos os sentidos. Ouvimos muitos dizer que talvez por conformismo, que desde o princípio do mundo foi assim. As notícias que estão veiculando com mais velocidade e facilidade através da tecnologia, através da danada redes sociais. Mas será? Quando está à distância, talvez não incomoda tanto. É lá no Irã, é lá no Israel. O tsunami vai chegar lá no Japão. Né? O pior é quando já começa a bater na nossa porta. Eu acredito que cada um aqui deve ter algum conhecimento de algum momento violento próximo, ou que seja até na família. Nós estamos sabendo disso, que está batendo na nossa porta a cada dia. O que ainda muito nos entristece é o caminho que está indo a humanidade. Será que isso tudo não é falta do Evangelho, não é falta de Jesus no coração? Tem uns que ficam filmando, sem tentar impedir, e depois do ocorrido continua filmando, né, sem socorrer, e tem a disputa, né, fomentar as suas divulgações, que quem tem a pior notícia tem mais viralização, não é isso? Mais viralizado. Inversão de valores. E quando ouvimos, é um caminho sem volta, como se já é bom ir acostumando. Já está banalizando. Será que realmente nós estamos num planeta que há 2026 anos atrás esteve aqui o Cristo? Pela nossa noção hoje que a gente tem de população. Gente, eu estou falando no âmbito geral. A gente dentro da casa, dentro do templo, a gente tem esse conhecimento de Jesus. Aqui dentro da casa não tá, a gente não vê acontecer nenhuma violência. Mas eu estou falando no mundo geral. No mundo, né? E o que nós fazemos, nós que somos um seguidor de Cristo, ou dentro do Espiritismo, é levar o conhecimento para que a gente ajude a diminuir a situação. Eu tenho uma historinha, quando a gente está falando de banalizar. Eu estive trabalhando no Rio durante de 2000 a 2002.
E a gente trabalhava com a Telemig, fazendo implantação de ampliação de rede telefônica. Nessa época foi todo mundo para o Rio, todo mundo trabalhava, foi para lá, porque precisava fazer expansão. Um lugarzinho bom de trabalhar aquele lá, viu, gente? Para quem conhece Rio. E eu, como estava na direção do trabalho, do projeto, execução do serviço, um dia saí cedo com o encarregado. A gente trabalhava numa área bem tranquila do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São João do Meriti, Nova Iguaçu, Morro da Formiga, Morro do Jacaré, só coisa boa, assim, entendeu? E saindo um dia para ver a obra, eu com o encarregado, saindo cedo, tem uma avenida que chama Avenida da Light, é porque passa a rede de energia da Light, e passando do lado, passei num canteiro, um corpo, com um saco de lixo na cabeça. Aí eu passei, parei para frente, olhei para o companheiro, dei uma rezinha, olhei, você está vendo lá? Ele pegou, olhou. A janela estava aberta, tinha uma senhora varrendo. Eu passei da casa dela de lá, aí nós olhamos para ela, ela falou assim, vocês não são daqui não, né? Eu falei, graças a Deus não. Mas não preocupa com isso aí não. Aí para cima deve ter mais um tanto. Eles vão matando de noite lá e jogam na avenida aí. Depois o caveirão vem cá e recolhe. Como se diz, banalizou, para ela é natural uma questão dessa. Então, o que a gente pensa a respeito disso, para chegar a um ponto de banalizar uma situação dessa? Onde que está Jesus no coração? Para o Rio de Janeiro, tudo bem? Não, lá é uma localidade. Né? Se fosse Varginha, assustava. Qualquer lugar que a gente for. Então, quando eu fui fazer essa explanação, pelo fato de estar lendo um livro que chama Casa de Maria de Nazaré, não sei se alguém aqui já leu, Kardec. Kardec, acho que ele leu os livros desde quando Kardec escreveu, né? Ele já leu todos os livros que lançaram sobre o Espiritismo. É pelo Espírito de Maria Modesta, através de Carlos Bacelli. Ao longo dessas conversas, nós vamos falando, vamos envolvendo esse livro que também está direcionado sobre o assunto do índice de violência no âmbito geral, principalmente o feminicídio, que hoje nas estatísticas está em grande escala, conforme a informação do Senado Federal, Procuradoria Especial da Mulher, no primeiro semestre de 2025, não é da agora não. A estatística apontava um feminicídio médio de 4 mulheres por dia. 10 dias, 40. Quase 4 times de futebol. Entendeu? Se a gente começar a pensar e ter noção disso. Agora, hoje, todo dia, na hora que você vai ver um jornal, parece uns 3, 4 assuntos falando sobre isso. Em buscar o conhecimento sobre a atual situação do nosso planeta, nós espíritas temos o conhecimento nos estudos sobre o espiritismo através de Kardec. O que mais se explicita é o livre-arbítrio. Ação e reação, física pura, causa e efeito. Isso nos dá uma sensação de liberdade. Que isso, dependendo de como ver, é até meio perigoso. O livre-arbítrio dentro do espiritismo. Eu tinha um amigo falando assim, eu vou sair do catolicismo, lá tem inferno, no espiritismo não tem, então eu vou para lá. Né? O espiritismo não condena nada, não aceita tudo. Isso é uma frase que o Kardec vai saber também quem é essa pessoa, a senhora Isabel Salomão, de Juiz de Fora. Aí, tá vendo? Ele sabe. Ela morreu em 2024 com 100 anos. E nós temos também a frase, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, que é de Paulo de Tarso. Está aí, gente, escolhe. E tudo tem resultado. Por termos um livre-arbítrio, nós sabemos que teremos bons resultados em nossas boas escolhas. E repararemos sobre as nossas más escolhas, sabendo que tudo que nos prejudica são nossas más escolhas, principalmente em excesso. Até a água em excesso afoga. Excesso de possessividade, excesso de permissividade, excesso de falta de família, falta de amor,
excesso de liberdade mútua, excesso de falta de Deus, que reflete um vazio existencial preenchido por exageros materiais ou comportamentais, trabalhos, prazeres, redes sociais. Esta carência gera ansiedade, depressão e solidão, pois tenta-se preencher a alma com coisas finitas em vez da plenitude espiritual. Parafraseando um vídeo até muito bonito que eu assisti de um padre, procurei lá a fonte, não sei quem que é o padre, né, mas que quando eu estava fazendo, eu achei que foi até muita coincidência de eu achar essa questão, que tudo tem a ver com o que eu estou falando. Concluímos que todo excesso é testemunha da falta. Deixamos de comunicar com as nossas próprias faltas quando deixamos de respirar a simplicidade. Buscamos mais prazer, mais compra, mais diversão, mais excesso, porque todo excesso é suprimento de nossas faltas. Então, concluímos que tudo isto é uma falta de compreensão que o Evangelho de Cristo é uma coisa tão simples, tão acessível, sem precisar buscar ou criar nada exuberante, grandes filosofias. Está tudo simples no Evangelho do Cristo. Aí também há o livre-arbítrio de escolha, conhecer ou não conhecer, estudar ou não estudar. Então colhemos sempre o resultado da famosa lei ação e efeito. Segundo Emmanuel, eu gosto de falar muito sobre isso, estamos muito buscando coisas transitórias que aqui ficarão, do que realmente coisas eternas, espirituais e sentimentais que levaremos. Eu complementei hoje que veio até uma frasezinha. Muitas vezes, pela ansiedade dos prazeres transitórios, comprometemos o que é eterno. Há transitórios que são necessários para a nossa existência, porém, que não venham interromper os compromissos com o eterno. Eu não vou lá no Cefa hoje não, porque é véspera de feriado, eu vou para a praia. Então isso é um compulsório, é um transitório. Tá vendo meu HD? Funciona? O transitório está interferindo num compromisso com o eterno. Hoje eu não vou na missa não, para quem é católico, eu tenho que jogar bola cedo. O transitório, conforme interferindo no compromisso do eterno. Então, nós precisamos comer, beber água, tudo isso é transitório, mas é por uma necessidade de sobrevivência. Eu não posso ir agora não, que eu tenho que jantar, mas esse jantar não pode ficar para depois. É um transitório comprometendo o compromisso com o eterno. Estamos aqui justamente para isso, é para viver, buscar e fazer daquilo que eu falei logo atrás, sem os excessos, tudo dentro da naturalidade. Quando nós falamos de ação e efeito da nossa atual situação, a ação foi quando lá atrás resolvemos fazer diferente, mudar o segmento das coisas, principalmente os segmentos de boas condutas que sempre nos ensinavam que estaria dentro das leis divinas, lei de Deus. Aí quisemos fazer diferente. O conceito de família, criar nossos filhos diferente de como fomos criados. Aí tem a turma da década de 50, 60. Eu me incluo fora dessa, viu, gente? Que com certeza sabe muito bem sobre esses conceitos e acompanhamentos dessa transformação. Aí vem os tempos modernos, ouvimos. Os meus filhos irão fazer tudo aquilo que eu queria fazer, meus pais não deixaram. Essa frase é bem icônica. A gente, de vez em quando, parece pessoas, pais procurando atendimento fraterno no centro, o que eles perguntam muito, aonde foi que eu errei? Porque geralmente é por causa de filho.
Foi justamente quando deixaram de fazer aquilo que seus pais lhe ensinaram. A forma que nossos pais nos ensinavam lá atrás era uma forma que deu certo para eles. E que com certeza daria ou deu certo para nós. Nos dando moral, bons costumes, religião, fé e segurança. Essa modificação foi a ação. Hoje o resultado é a reação. Assim como nos ensina o Espiritismo. Não é castigo. Deus não por ninguém, por nada. É simplesmente resultado de escolha, causa e efeito. Então, qual seria o caminho para que nós diminuíssemos este tempo ainda nessa luta contra as más tendências? Buscar os conhecimentos dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, de Cristo. Em qualquer religião que seja, mas que tenhamos as mudanças de nossas atitudes mediante a este conhecimento. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela. Leitura sem conhecimento e atitude é o mesmo que matar fome só lendo cardápio. Ou no restaurante, só leio, sai satisfeito. Então é a mesma coisa. Eu sempre questiono, que conhecemos o Evangelho de Cristo. Sabemos desde a infância o que Cristo pretende de nós. Já há mais de 2025 anos, não conseguimos segui-lo totalmente. Estamos em um mundo de provas e expiações. Isso é bem fixado dentro do Espiritismo. Onde deparamos com tudo que nos oferece no mundo material. Paixões, desejos, diversões, o ser como necessidade social. Tudo isso é uma concorrência muito desleal, né, com Cristo. E nós não conseguimos, isso aí já é antigo, nós sabemos, é um dos primeiros conhecimentos que a gente tem desde lá da evangelização, no catolicismo primeira comunhão. Não conseguimos servir a dois senhores, ou é Deus ou é Mamon. Esse Mamon perturbava a cabeça da gente, a gente não sabia quem que era esse caboclo. Mas quem que é esse? De Deus representa o serviço a Ele. A busca por valores espirituais como amor, fé e generosidade, priorizando o reino celestial. Para que quando estivermos do lado de lá, estejamos junto de nossos entes queridos, com serenidade, compreensão e acolhimento. Agora, de mamon, do aramaico é dinheiro, riqueza. É o oposto. A devoção às posses materiais, a ganância é uma segurança ilusória que substitui Deus, transformando a riqueza em um ídolo que escraviza e afasta a verdadeira provisão divina. Com certeza, neste caso, nós estaremos do lado de lá, arraigado nas coisas e nos sentimentos materiais e possessivos que aqui deixaremos, tornando-nos aí obsessores do que aqui ficaram, vigiando a xicrinha que a avó me deu. Nossa, essa xicrinha foi minha avó que me deu. Eu falo com a minha mãe, sabe, dispensa esse trem, você não vai ficar vigiando a gente carregar isso para nossa casa, não. Entendeu? O meu carro, a minha fazenda, o meu dinheiro. Não se pode servir a ambos, pois são lealdades conflitantes, sendo o dinheiro um senhor alternativo que compete com Deus por nossa adoração. Eis a questão da nossa dificuldade de seguir Jesus. Um simples e pequeno pensamento, um comentário maledicente que fizermos sobre o outro, nós estamos desviando do ensinamento de Jesus. Quando dentro do Espiritismo chegou, falou assim, ó, você pensou, acabou. A atitude é só uma confirmação do pensamento. Mas você pensou? Eu falei assim, não, mas então aqui, eu estou lá nos 5 dias no umbral, não é isso aí que é o livro? Eu estou nessa turma aí, porque a cabeça da gente no mundo concorrente, que eu falei, concorrente com Cristo, com toda essa liberdade de fazer o que quer. Nós conhecemos que vieram em missão, que simplesmente seguiram o mandamento do Cristo.
Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, muitos outros. Tem um caso que eu gosto muito de expor, de Irmã Dulce. Ela andando pela rua, de repente ela viu um maltrapilho caído no chão, ela foi lá, acolheu, pequenininho, mas ela, nessas horas, viram um gigante, e acolheu e levou. E tinha alguém que estava olhando, parou a ela e disse, mas como é que a senhora faz um negócio desse? Uma pessoa aí, mal cheirosa, mal vestida, sabe lá se tem alguma doença contagiosa? Eu queria saber como é que a senhora faz, como é que a senhora faz isso, pega ele e leva. Você não faz isso não? Como se diz, já faz parte dela, porque ela tem Jesus no coração. Ela não pensa duas vezes para fazer. Entendeu? A gente, para dar uma cesta básica, fala assim, será que eu levo? Vai que eu chego lá e ele fala que não está passando fome. Fala para quem falou que eu estou precisando de cesta básica. Então vem um tanto de coisa na cabeça da gente para impedir de fazer uma caridade ou fazer qualquer atitude dessa. Igual essas pessoas que a gente citou. Assim como nós todos estamos cogitando a regeneração, não se fala outra coisa, né? Manuel Filomeno de Miranda, não é isso? Transição planetária. Estas pessoas, como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Gandhi, esses outros líderes religiosos que passaram por aqui ou que estão aqui, já estão na condição de regenerados, onde o bem predomina. Tem um amigo nosso que fala que a regeneração para os espíritas está igualzinho o Cristo vai voltar para os evangélicos. Isso fala outra coisa. Só pensa nisso, só vê isso. O planeta não vai regenerar, não. O planeta não regenera. Somos nós que regeneramos quando absorvamos só o bem. O planeta simplesmente adequa. Essas catástrofes que a gente vê aí, todo ano, no mesmo data, na mesma época que acontece, eu falo, eles ficam gastando dinheiro com filmagem, é só passar do ano passado, que é a mesma coisa, não muda nada, o povo continua no mesmo lugar, não muda, entendeu? Parece que dá, né? É o que dá, aquilo que a gente falou, né? Que eu comentei agora há pouco, o mal faz mais barulho, não é isso? Do que o bem. É uma adequação porque nós fuçamos, nós deterioramos, mexemos onde devia. O planeta busca voltar ao normal. Quer ter problema? Eu fui de roça, muita gente, meus avós vieram de roça, eu vivi muito tempo em roça, a gente mora num sítio. Quer ter um problema? Muda o curso da água. Porque a água tem que ir para onde que ela precisa ir. Faz barragem, ela corta caminho. Nem que seja dentro da casa da gente, mas ela tem que passar. Enchente por causa de quê? Porque ela precisa passar por algum lugar, e o lugar mais fácil que ela está achando, que é o caminho pela lei da gravidade, é a nossa casa. Por algum motivo. Então não haverá mundo em regeneração ou regenerado. Haverá sim pessoas regeneradas no mundo, assim como esse que eu citei, buscando o caminho. Toda semana eu faço o evangelho com minha mãe e minhas irmãs. Minha mãe, no ano que vem, faz 90 anos. Tá? Esse ano faz 89, no ano faz 90. Né? A que tem mais saúde lá em casa hoje é né? Tranquilinha, dentro daquilo. A minha irmã chega e fala assim, mas a mãe não quer comer tanto assim, toda hora. Ela não quer ir caminhar. Com 90 anos ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Entendeu? Mas não sei o que, gente, 90 anos. A minha avó morreu com 103. A única vez que ela foi no médico foi 6 meses antes de falecer. E a turma perguntou pro médico, mas morreu do quê? Gente, de quê que ela morreu? Gastou. Gastou. Então, no evangelho que a gente faz junto com elas, no final eu falo com elas da seguinte forma. Aqui, neste momento, nós adquirimos um conhecimento que há poucos minutos atrás a gente não sabia. Então, agora nós sabemos, nós lemos o livro, discutimos sobre eles, entendemos, alguma coisa entrou,
ou reforçou um pouquinho daquilo que a gente já sabe. Então, a partir de agora, eu tenho que ser diferente. Eu não sou mais aquele que 15 minutos atrás começamos a fazer o evangelho. Eu tenho que ser diferente. Na minha atitude, no meu pensamento. Assim como aqui, em todos os lugares onde há estudos, há explanações, sempre saímos com um pouco mais de conhecimento, reforçando um pouco daquilo que nós já sabemos. Viemos confirmar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós precisamos. Nós, como eu falei, que há 2025 anos atrás, nós estamos tentando entender Jesus. Muita coisa já está dentro de nós, que é só ter atitude, mas nós precisamos de buscar o conhecimento junto com as pessoas. Nós precisamos de reforço. Reforçar que eu estou certo, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo. Eu tive um amigo que quando eu convidei para participar da doutrina, estudar, saber mais sobre o porquê das coisas. Ele me falou assim, deixa eu quieto, porque se eu passar a saber, eu irei ter que cumprir. Modificar, tá bom do jeito que tá, deixa quieto, para a próxima reencarnação, isso que a gente fala, eu deixo para a próxima reencarnação. Tem muitos que deixam para quando for aposentar, para quando as crianças crescer, aí depois para quando a criança for para a faculdade, depois que as crianças casar, depois que os netos crescer, entendeu? Mas vai que na próxima reencarnação as oportunidades não sejam as mesmas. Vai que as próximas reencarnações não sejam aqui. Já deram até o nome, já. Você já sabe, né? O Quiron. Aquele planeta chupão de antigamente, o nome dele agora é Quiron. A turma já está divulgando aí que quem não passar na primeira, não na fina não, porque na fina ninguém passa, é na média pelo menos, entendeu? Vai ter que correr atrás de dinossauro a tapa lá no Quiron. Com conhecimento. Sabendo que tem dor de cabeça, existe, em algum lugar existe Neosaldina. Entendeu? Eu sei morrendo de dor de cabeça. Tem uma nebacetim que cura, mas o bicho me mordeu o braço, eu sei que tem um nebacetim aí em algum lugar, aonde que está isso? Voltar lá atrás com conhecimento. Assim como começou o planeta, para quem conhece também, os exilados de Capela, nós temos esse conhecimento. Precisamos urgentemente aproveitar a bondade da doutrina espírita, aprender a ser eternos desde já, agora, aqui na Terra, como se estivesse nesse céu, nosso lar, qualquer colônia que alguém admira. Porque seguindo os passos de Jesus na passagem ou no desencarne, será apenas uma mudança de ambiente. Eu já estou acostumado com isso. Por quê? Porque eu aprendi. Né? Precisamos deixar essa ficha cair para não demorar muito, não. Não podemos deixar demorar. Por quê? Deus não tem pressa com a nossa evolução. Quem tem que preocupar com isso somos nós. Isso se quisermos livrar da coça o mais rápido possível. Então, as pessoas às vezes, isso é um comentário meu, viu gente? Se vocês falarem que eu falei, eu falo que é mentira. Ou alguém que deu a informação. Deus, ele não está preocupado com a gente. Nós fomos criados simples e ignorantes, não sabemos nem aonde. Pode ter certeza que foi o planeta Terra. Não existe um espírito encarnado no planeta Terra que foi criado no planeta Terra. Nós estamos aqui como exilados. Então você acha que para Deus faz diferença se eu estou encarnado ou desencarnado, aonde que eu estou? E não faz diferença para ele. Os únicos nhonhonhon somos nós aqui. Ele falou assim, nossa, tadinho, ele sabe que ele é muito melhor desencarnado do que encarnado. Ele está aí brigando para ficar encarnado na Terra. Cumpriu a missão, isso aqui é uma prisão, cumpriu a missão, faz birra para ir embora. A mesma coisa de abrir a cadeia, mandar o bandido sair. Ele não quis, não sai daqui de jeito nenhum. Então a figura de Deus na nossa vida é essa. Ele não sabe nem se eu estou aqui. Lógico que a gente acredita que Deus inteligência suprema, criador de tudo no universo. Tem dimensão? A gente tem dimensão do que é o universo? Será que a gente vai preocupar com o planeta Terra? Por nosso conhecimento, na nossa Via Láctea é o planeta mais novo criado, né, no sistema. Então não faz diferença. Como foi dito ontem, a fé.
O Marcelo comentou, você acha que Deus está preocupado? Porque tem gente que fala, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé, eu sou ateu. Você acha que Deus está preocupado com isso? Quem tem que preocupar com Deus somos nós. Ele não vai diferenciar porque você é cristão, você é ateu, você... Para ele isso não tem diferença, não existe isso para Deus. Quando eu mencionei logo atrás que estava intuído a fazer exclamações referenciando ao livro de Maria de Nazaré, pelo Espírito Maria Modesto Cravo, que ainda estou lendo. Esta casa foi fundada, essa casa Maria de Nazaré foi fundada no mundo espiritual pela própria Maria Modesto Cravo, junto com o Dr. Inácio, que é de conhecimento de muitos espíritas, e Odilon Fernandes. Grandes nomes, do Dr. Inácio de Uberaba, né? O Odilon Fernandes, não sei se é do Rio. Junto, né? Juntando o complexo assistencial, intuição de amparo específica às mulheres que retiraram do corpo em situação de penúria, em todas as procedências, que cometeram suicídios, que foram estupradas e assassinadas, deixaram o corpo pelo alcoolismo ou pelo uso de drogas. Enfim, mulheres de todas as idades que foram acometidas por alguma espécie de agressão, vitimadas pela situação da marginalidade social em que o espírito feminino ainda vive na crosta. Boa parte do livro, Maria Modesto, ela relata junto com o Dr. Inácio Odilon e vários espíritos socorristas, junto também com estagiários espirituais, vem à crosta em busca do socorro desses espíritos femininos que ainda estão arraigados no corpo físico. Muitas ainda ao lado do corpo no cemitério, pela tamanha violência, sem muito ter o conhecimento do acontecimento. Ajudando a as libertar, e são levadas à casa de Maria de Nazaré, que é no mundo espiritual, né? A gente sabe disso. E deixando também, agora finalizando, que para que entendamos sobre esses espíritos, uma situação muito interessante, uma colocação que é feita também neste livro, que é de grande relevância e conhecimento de todos, principalmente de médiuns, que muitas vezes também me intrigava, sempre, né, com os poucos conhecimentos, tem muita coisa que a gente ainda não tem tanto conhecimento. Esta movimentação de espírito para lá e para cá, assim como se não houvesse alguma diferença, depois de desencarnado, o espírito para onde quer. Segundo a Maria Modesto, estou falando que está no livro, não basta ser espírito fora do corpo para se locomover para onde se deseja. Né? Porque senão não faria diferença. Vou ficar todo mundo de lá, vou ficar todo mundo de cá. E nós imaginemos por um instante, se todos esses espíritos de repente tivessem fácil acesso à crosta e pudesse, por exemplo, interferir na vida dos encarnados, um verdadeiro caos haveria de estabelecer na Terra. A influenciação dos espíritos restringe ao campo do pensamento. Os desencarnados sequer conseguem enxergar os encarnados. É da lei que cada dimensão se mantenha preservada na privacidade de seus habitantes. Os desencarnados que logram espreitar os homens na Terra, em suas ações, são os que eles estabelecem conexão em ordem mental, pela afinidade de propósito. Vocês querem conhecer os espíritos que nos acompanham? Conheçam os amigos que estão encarnados, são parecidos, porque é afinizado através dos nossos sentimentos, através de nossas atitudes. Eu estou me sentindo mal, muda a vibração.
A turma pergunta, a oração modifica? Modifica porque você muda a vibração. Você sai de um estágio e vai para outro. Então, a condição dos espíritos que nos estabelece, o Fred explicava isso muito simples. Tem o dial do rádio, você fica andando com a cavaretinha procurando uma estação, principalmente a AM. A AM pega, tem hora que você acha, não, isso aqui é coisa de outro mundo, pelo jeito que está falando, você entendeu? É daquela forma. Nós vai rodando os nossos dial e vamos sintonizando. Não quer dizer que ele está aqui, não. É o que a Maria Modesta está falando. O que ela está explicando, por exemplo, falando no espírito ainda na erraticidade, exceto os espíritos de ordem superior. Isso é para justificar a causa deles virem aqui buscar espíritos e levar espíritos em sofrimento. Não encontrem os espíritos superiores, não encontram barreira que não possam passar. Inclusive, ela comenta no livro, não acabei de ler o livro ainda não, eu estou pegando um trecho, que existem portais que os espíritos superiores sabem onde é que eles têm que passar. E eles precisam muito de ajuda para poder passar de lá para cá. Isso, inclusive, está mencionado no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Explica sobre isso. Um bom livro para quem quer entender mediunidade, quer entender como é que as coisas funcionam. Esse livro é excelente. Agora, você imagina os espíritos desencarnados, interferindo na vida de seus entes queridos, para os dois lados. O tamanho do sofrimento deles, não poder fazer nada. Sabendo que tem um filho lá, até na Crenoc, agora está paralisado, mas a gente fazia um trabalho. É ruim falar que faz trabalho no espiritismo, fica pesado, não parece que é outras coisas. A gente fazia umas explanações lá na Crenoc. Eu sempre perguntava para eles, porque lá é ecumênico, né? Lá tem de tudo. Perguntava para eles, quem tem mãe desencarnada aqui? Eles levantavam, eu. Onde que está a sua mãe? Minha mãezinha foi muito boa, minha mãezinha está no céu. Você acha que alguma mãe vai para o céu sabendo que o filho está enfiado na droga? Está dormindo debaixo de goteira? Entendeu? Assim é como os presos. Você acha que a mãe de preso encarnado está no céu? Ou aonde que eles acreditam? Está lá com ele, agarrado, preso na cadeia. Está ali acolhendo o drogado, acaba tentando fazer com que ele ache o caminho do lado dele. Eu até falava isso como comoção. Você quer que sua mãe vá para o céu? Sai dessa vida. Porque enquanto você estiver nisso, ela não vai para o céu, não, ela vai ficar aqui. Se não posso fazer por vocês, façam por elas. Para aquelas pessoas que nos amam. Agora, você imagina os espíritos encarnados, ciumento, possessivo, interferindo na vida conjugal do viúvo ou da viúva, né? Que já está num outro relacionamento, vamos dizer assim, né? Coisa natural. Imagina que inferno. O André Luiz, no nosso lar, pediu permissão para que viesse. Muito tempo depois, ele falou assim, não, você pode ir sim. Sabe lá quanto tempo que se passou. Ele foi na casa da esposa, a esposa já estava, da viúva já estava casada. Aquilo deu um sentimento nele que ele começou a aproximar do umbral de novo, de onde ele tinha saído, por causa dos sentimentos que veio na cabeça dele. Ele foi acolhido, né? Muda o pensamento, que aonde que o homem estava até doente, ele ainda ajudou a curar o homem, foi lá, deu passe na aguinha do homem, entendeu? Agora você imagina os que não têm condições desse controle e está aí interferindo. Ele veio como já uma pessoa evoluída, acompanhado de outras pessoas. Você imagina um que não tem esse controle, o caos que faz na vida do outro. Entendeu? Então, como eu sempre falo, as pessoas não têm o espírito do meu pai está incomodando. Quantos anos faz seu pai desencarnou? Uns 20. Está te incomodando, não. Porque não é nem seu pai. Se você acha que tem alguém próximo de você e faz 20 anos, não é possível. Espírito nenhum consegue ficar nessa condição num planeta desencarnado. Nós precisamos de fluidos vitais. Todos conhecem que tem uns vampiricidas, né, os vampiros, que ficam sugando energia vitais em cemitério, ainda quando resta dos corpos, né, dá até briga. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, para poder continuar aqui ainda perturbando os que estão na condição de perturbar. Né? Mas quando a gente tem um sentimento, garanto que um pai falecido, uma mãe falecida, por mais problema que a gente teve com eles na vida há mais de 20 anos, se estão aproximando da gente,
é para justamente afinizar, para buscar coisas boas. Não, mas não gosta, não, pode ficar tranquilo, que ele está tentando resolver alguma situação. E não está próximo, não, é conforme a gente falou aqui, através de sintonia da onde eles estão. Não tem ninguém do lado aí. Os que estão do nosso lado no momento, inclusive nas mesas mediúnicas, são agora, não foram ainda. A função da mesa mediúnica é justamente isso, fazer com que encontre a luz. Através do médium e do dirigente, nós sabemos disso, para que ele busque a luz que encontrou através de uma afinidade comigo, com qualquer outro médium. Se aproximou porque teve afinidade e sabe que eu estou sentindo o problema dele. Porque as pessoas às vezes comenta que acha que desencarnou, até o doutor Inácio fala, os que mais não trabalham até chegando lá são os espíritos. Chega, já quer sentar no janela, já acha que onde que é o nosso lar, onde que é que eu tenho que ir. O Frederico Friedman, irmão Jacó, não voltei, ele teve um trabalho danado, ele foi acolhido pela esposa, pela filha, quando ele desencarnou, ele teve um trabalho danado na hora que passa para o umbral. Porque umbral é onde? O que é umbral? Você sabe o que é umbral, a palavra? É a soleira da porta, na arquitetura. É a soleira da porta de entrada. Se chama umbral, aquela pedra que a gente pisa para entrar para dentro de casa. Lá chama umbral. Então é um portal. O umbral, dimensão no planeta, dimensão física, não tem como se falar. Mas ele é o próximo depois da Terra. A parte física do espiritismo, vamos falar se existe. Você sai do planeta Terra, você passa pelo umbral, porque é o caminho. Para depois você ir para as outras colônias, acompanhar de alguém. Ele disse que quando eles estavam indo, ele começou a escutar gente gritando, eu te conheço, eu sei aquela história, que não sei o quê. O que estava acompanhando ele, mas a filha não deu ouvido. Muda o pensamento e vamos embora. Porque vai ter gente lá assim querendo segurar a gente pro pé. Entendeu? Então, sobre isso tudo que a gente está falando, sobre essa aproximação de espírito, por que a Maria Modesta diz sobre essa condição, dá essa explanação? Porque, mas ela está buscando espírito de onde? São espíritos que ainda não foram, estão pedindo socorro. É o que a gente fala sobre a morte súbita. A morte súbita não tem nem conhecimento que morreu. Nossa, eu estava correndo, dando tiro, me acertaram, mas eu não morri. O corpo dele já caiu lá atrás, vai 10 anos e está correndo até hoje. Não tem esse conhecimento. Você acha que a hora que eu desencarnar, se eu desencarnar aqui agora, qual que vai ser a minha última referência? Aqui, eu estou em pé aqui. Eu não vou ver Jesus, não vou ver mãe, nem vó, não. Eu vou continuar com a última referência, que eu estou saindo daqui agora. Se eu sou espírita, vai demorar um pouquinho cair a ficha. Nessa situação de morte súbita. Quando é uma morte que você está no hospital e tudo mais, é como se fala, só muda de hospital e os visitantes. Quando aquele termo antigo falava, estou vendo a avó pra Greta, é porque já começou a aparecer avó, avô, você começa a trocar uma hora encarnada, outra hora, é porque está trocando a turma, para você não perceber. O meu tio fala o seguinte, quando você estiver do outro lado, você olhar no jaleco do médico, não tiver escrito Hospital Varginha, Unimed, Bom Pastor, você pode saber que você já está acolhido no outro lado de lá. Então assim são os acolhimentos. Eu fiz questão de buscar esse detalhe, assim como também explicita no livro, simplesmente, para não contradizer os mentores superiores de Maria Modesta, Dr. Inácio, Odilon, e outros que vêm em socorro de espíritos encarnados, ainda em sofrimento. Que é aquilo que nós estamos reforçando, são espíritos, esse hospital, Maria de Nazaré, essa casa de Maria de Nazaré foi especificamente por causa do feminicídio. Eu não sei qual que é a data dessa casa, mas é antiga, mas para nós é novo. Não é da idade de nosso lar, se vamos falar assim. Entendeu? Por quê? Por que se cria um hospital de crianças com determinado... Porque aumentou o número de crianças com determinado problema, se cria um hospital.
Por que ela foi criado? Quem até sugeriu foi Dr. Inácio, sugeriu para que ela criasse junto com um grupo de pessoas essa casa, justamente por causa disso. Porque por causa da violência, um feminicídio, por exemplo, é uma violência, né, cruel, que as pessoas, que eu acabei de falar, ela desencarnou, foi tanta violência que ela não sabe que ela desencarnou. Está do lado do corpo ali, tentando entender o que aconteceu, mas o que aconteceu? Essa casa, esses espíritos, foram criados justamente por causa disso. E eu comecei falando de evangelho, vim falando sobre isso tudo. É justamente para isso. Porque o que nós precisamos, o que nós estamos fazendo para poder mudar esse quadro? Com o vizinho, com o outro, com o parente, com uma outra pessoa. Né? Então, comecei lá no Evangelho para que a gente traga Jesus para o nosso coração. É só assim que a gente muda esse quadro. Não adianta eu ficar falando de uma pessoa que teve uma criação diferente, uma necessidade, viu fazendo, faz. Você entendeu? Eu brinco que no Rio de Janeiro o ladrão ele reza para que dê certo no serviço dele. O pai me ajuda que me dá certo no meu serviço. É o que ele acredita. E o filho veio na condição, porque viu todo mundo fazer, criou a vida inteira. Então o que nós precisamos fazer é justamente isso. Que além de buscar o Evangelho, nós precisamos também do amai-vos e instruí-vos. Um ensinamento do Espírito de verdade, compilado também por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, era isso. Espero ter contribuído com algum conhecimento. Eu uso mais o notebook porque aqui eu consigo aumentar as letras. É texto que a gente mesmo escreve, busca algumas citações. E, como se diz, não consegue guardar tudo na cabeça, ainda mais eu, né? Eu preciso até de HD, né? Então, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído e que Deus continue aí nos abençoando.